pelo reverendo Alexandre. Te agradecemos, Senhor, por todos os irmãos presentes nessa sala, por todas as salas que estão acontecendo nesse momento, levando a tua palavra. Te agradecemos por todos que fizeram aniversário essa semana, por todos que estão fazendo hoje, em especial pelo Anderson, Senhor. Que o teu divino Espírito esteja sobre ele, que a tua mão esteja também sobre ele, Senhor, abençoando, tocando o coração, mudando os caminhos, levando, Senhor, a tua esperança a esse coração. Que dias melhores possam estar por vir para esse teu filho, que a gente sabe que às vezes a gente desvia o caminho, mas a tua mão está sempre sobre nós. Sim, e é nisso que nós confiamos, Senhor. Amém, Senhor. Te pedimos, fica conosco, Senhor, dirige os nossos passos, as nossas vidas e dá-nos, Senhor, sempre a alegria de estarmos com a esperança e a fé em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, doutora. Amém. Bom dia a todos. Eu quero dar as boas-vindas aos de perto, aos de longe. A gente está com a turma cheia aqui mais uma vez, graças a Deus. E me permitam cumprimentar as pessoas de Goiás que estão aqui com a gente. A gente tem aqui minha mãe, que está aqui, meu tio, Djalma Scandius, que está aqui na sala também. Temos gente de uma cidade lá do interior de Goiás que vocês vão falar muito, que é de Goianésia, que está aí o Eudes Raul, que já até orou numa reunião aí esses tempos atrás, está aí de novo aí o Raul. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a classe de doutrina da Igreja Presbiteriana de Campinas, essa turma abençoada aqui. Menos de 40 aqui, só tem eu, o Pedro e o Raul. O resto é tudo acima de 40 aqui. Não, eu já passei dos 40. Tem a Sara também, a Sara do Esdras. Mas tá bom, vamos começar a nossa aula. A Patrícia também falou que eu tenho menos de 40. A Patrícia também tem menos de 40. O resto é tudo aí maiorzinho de 40 anos. Muito bem, gente. Vamos lá começar a nossa aula. Nós estamos... Aí, a Wanda até saiu da reunião. Eu falei que se todo mundo era mais de 40, ela falou assim, eu nem fico aqui. Vai voltar, viu, Wanda? Volta, Wanda. Gente, vamos começar a nossa aula aqui. A gente tem aqui o privilégio da gente participar dessa aula da classe de doutrina, e a gente já começou aqui a gravação, e nós estamos falando aqui sobre um assunto extremamente interessante, que é acerca dos dons e talentos. Na verdade, a gente começou aqui uma aula falando sobre a questão dos dons, porque nós estamos dentro daquele escopo que é a ação do Espírito Santo na vida da igreja, santificando, justificando, regenerando e edificando. A edificação se dá por meio da ação do Espírito Santo, promovendo ações para que a igreja possa agir de uma forma em harmonia para a glória de Deus. Um exemplo disso, nós vamos caminhar nesse sentido, é quando a gente encontra o exemplo do corpo, tá bom? Então, vamos começar por aí, e aí eu quero hoje focar onde eu parei na semana passada, que é naquele assunto dos dons, talentos e cessacionismo, continuismo, que foi a nossa pauta da semana passada, tá? Vamos abrir a escritura em 1 Coríntios, capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, aos famosos corintianos, que desde o período bíblico dão trabalho. Não, meu amigo Eládio? Tal do corintiano já na Bíblia já é complicado já. Então, para que vai ter um time com esse nome? Não sei, essa não é uma pergunta da que a doutrina consegue responder. Fala, meu amigo Eládio, você quer falar? Fala. É bem presbiteriano, pastor. Ser corintiano é predestinado. Não é para quem quer. É verdade, viu? Esses corintianos, oh, meu Jesus amado. Vamos lá. Você viu, pastor, que passou o Mundial do Corinthians, passou os Mundiais do São Paulo e vai passar a Libertadores do Palmeiras, né?
Ó, deixa eu falar uma coisa para você, Ládio. Tem um palmeirense aqui nessa turma aqui lá de Anápolis, que ele só dá uma olhadinha assim, ó. É o palmeirense mais fanático que eu conheço aqui, ó. Meu tio presbítero Djalma, ó. É palmeirense. Semana passada eu falei assim, eu vou pegar no pé por causa do Palmeiras. Aí, ó, já não preciso falar mais nada, Eladio. Você já arrematou por mim aí, ó. Olha lá, ele não tem Mundial, não posso fazer nada, né? Infelizmente, é o que tem para mostrar do Palmeiras é Libertadores só, e é só. Ele não poderia ser presbítero na nossa igreja, né, pastor? Aqui em Campinas, palmeirense não pode, então... Só zoeira desse povo, viu, tio? Fica tranquilo. Hein? Ô, Eladio, só lembrando aqui o pessoal que tiver na... Olha, os palmeirenses já vão manifestar aí. Fica quieto aí, palmeirense. Não, Quem é... O Valdemar é palmeirense, tá? Vamos respeitar. O Valdemar é café com leite. Tem o Valdemar e o Moisés, mas eles não têm muita opinião, é minoria. Aí, tá vendo? Já foi os corintianos e palmeirenses. Ó, é o seguinte, deixa eu falar para vocês. Quem tá aqui na sala com mais de uma pessoa em casa, anota aí na lateral aí do chat aí para o nosso presbítero Eladio fazer as anotações aqui da classe de doutrina, tá bom? Mas como eu falava dos corintianos complicados, vamos lá para 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Vamos ler aqui da unidade orgânica da igreja, 1 Coríntios 12, 12, tá bom? Vamos lá? Primeira carta da 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12. Diz assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, vejam bem, um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Veja a unidade aí, falando de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho? Não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Veja bem, ó, versículo 18 é um versículo para você grifar aí na sua Bíblia aí, ó. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Vontade de Deus. Grife esse texto aí. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Ok? Muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E, se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres?
ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Ok, é interessantíssimo esse texto aqui para a gente poder começar então a nossa aula a partir daqui, porque nós estamos falando aqui da ação do Espírito Santo acerca dos dons, a diferença de dons e talentos, para que a gente parou nisso na semana passada, e a questão de como isso tudo funciona. Bem, vamos lá organizar os pensamentos aqui para vocês poderem entender e eu mostrar uma lista para vocês para a gente poder ser bem prático aqui na nossa aula dessa manhã. Primeiro de tudo, que eu considero aqui esse texto de 1 Coríntios capítulo 12, um texto sensacional para a gente poder ter como parâmetro como que a igreja ela é unida, o quanto que existe um propósito objetivo em que a igreja exista para a glória de Deus, e essa igreja ela existe a partir da ação direta do Espírito Santo. É isso que o texto está dizendo. A ilustração que Paulo usa para a gente entender como essa igreja é unida é a ilustração do corpo, porque ele diz o seguinte, olha, é um só espírito que junta esse pessoal todo, mas formando um corpo. E por que ele usa o exemplo do corpo? Porque são funções diferentes, mas um só corpo, ou seja, um objetivo só. Então, quando eu penso nos dons e talentos, e eu penso nessa perspectiva de habilidades que a gente possui, eu preciso ter essa perspectiva primeira de que tudo isso deve fazer e ter um objetivo, que é a glória de Cristo. Lembra, então, o que nós falamos lá no começo. Qual é a ação principal do Espírito Santo? Glorificar a Jesus. Então, tudo aquilo que ele executa em minha vida, me inserindo e fazendo com que eu seja parte do corpo, é para que, no final das contas, tudo seja para a glória de Jesus. Tá bom? Eu gosto muito dessa perspectiva da unidade da igreja, e aí a gente está entrando dentro dessa questão da edificação, que os dons servem para manifestar essa unidade, e é uma concha, é uma interligação de complementos, ok? Ou seja, os dons que vão ser dados é para que haja variedade de ação na vida da igreja. Porque se todo mundo tiver o mesmo dom, a igreja vai ser capenga. E até mesmo essa interligação é para que hajam variedades. E Paulo está falando aqui aos Coríntios que havia uma certa predileção por certos dons em detrimento de outros. E isso trouxe confusão para a vida da igreja. E o que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte, que no que tange a dons, essa perspectiva é muito importante. A função é do corpo e quem dá é o Espírito para que a gente possa glorificar a Cristo em harmonia, como se fosse um corpo. E aí o exemplo do corpo é muito legal, porque o corpo tem vários membros, né? Uns que aparecem mais, outros que aparecem menos, mas todos em função de quê? Para que nós estejamos vivos. Alguns membros nobres. O que é um membro nobre? O que seria um membro nobre? Um órgão nobre, né? Aqueles que são vitais. Eu gosto de usar essa explicação aqui para vocês entenderem como que funciona. É ilustração, viu? Eu só estou aprofundando aqui para ilustrar, para você entender. Por exemplo, eu acredito que existam alguns dons que são vitais para que a igreja possa existir, assim como tem órgãos vitais. Por exemplo, se tirar o coração de uma pessoa, morre. Se tirar a pregação da igreja, a igreja deixa de ser igreja. Percebeu aí o link? Tem coisas que são vitais. Não tem como tirar. Se tirar, deixa de ser. Então, você tira o coração de uma pessoa, o que acontece? Morre. Se tira o coração, tira o pulmão, morre. Se tirar o meu, esse aqui, ó, o dedo mindinho, eu morro? Não. Mas vai fazer falta? Vai. Deixa eu ilustrar melhor ainda. Se tirar os meus dentes, esse dentão bonito aqui, ó, do reverendo Alexandre, ó. Aí, ó, esse dentão bonito, dentão grande. Se tirar os dentes, eu vou morrer se tirar meus dentes, gente? Não. Mas vai fazer falta? Vai fazer muita falta. Vocês percebem que dons e talentos é tudo para que o corpo seja edificado?
e evidentemente que o Espírito Santo vai distribuir dons e talentos. Eu inventei uma ilustração. Já tem as pegadinhas aí, né? Eu não vou entrar em aspecto político, não. Mas, assim, eu inventei uma ilustração. Os caras não perdoam, né? Já entraram aí com o domindinho aí. Vamos lá, deixa eu seguir. Tá rachando de rir aí, ó. Mas eu inventei uma ilustração sobre dentes, né? Sobre esse negócio de relacionamento de corpo, inclusive, assim, como que é difícil o relacionamento do corpo. Eu inventei uma ilustração, gente, ilustração bobinha, mas ela serve para ilustrar um pouquinho disso aí. Eu quero falar isso e aí seguir para a questão do foco dos dons e talentos, só para você ver como que é a inter-relação de dons e essa diferença, quanto que é importante, porque elas harmonizam. Por exemplo, a ilustração que eu inventei foi a seguinte: um dia, na verdade eu inventei a ilustração porque um dia eu fui comer um churrasco, e se vocês quiserem me convidar quando passar a pandemia para o churrasco, fique à vontade, eu estou disponível, minha agenda está livre para churrascos, viu? Mas um dia eu fui comer um churrasco, e aí eu estava comendo aquela carne assim, na maior alegria do mundo, sabe? E numa dessas, pastor fala demais, né? Então eu estava comendo e conversando. Na hora que eu estava comendo e conversando, eu, tasquei o dente na minha língua. Gente, sabe aquela hora que você chora e a mãe não vê? Só viu a lágrima escorrendo assim, ó, porque foi uma mordida daquela assim, que eu mordi para rasgar a carne, né? O problema é que a carne estava crua, era a minha língua, né? Mordi a minha língua assim, sem dó. Gente, aquilo doeu tanto, mas doeu tanto que eu falei assim, meu Deus do céu. Mas dali eu pensei na questão do como que nós somos corpo, né? E eu criei a ilustração da briga da língua com o dente do corpo de Cristo. Vamos supor que tem um membro da igreja que é dente, né? E vamos supor que tem na igreja de Cristo um membro da igreja que é língua, né? E eles convivem ali, porque já viu que a função do dente é uma e da língua é outra? Qual que é a função do dente? O dente ele tem a função de proteção, o dente tem a função de triturar algumas coisas para poder ingerir algumas coisas para dentro do corpo. Então, ele tem uma função ali de uma proteção. O dente tem uma função estética, né? Estética. Então, o dente tem essas funções. A língua não tem função estética. A língua não é a parte bonita do corpo. Mas a língua ela tem a função de paladar, ela tem uma função de fala, ok? Ela tem uma função de ajuda muito grande para a exposição daquilo que a gente quer falar, de sabor, essas coisas todas, né? Então, veja que a língua e os dentes têm funções diferentes e vivem um perto do outro. Vamos supor que, de repente, o dente estava chateado com a língua e achando que a língua não era tão importante assim, aproveitou a oportunidade que a língua passou perto dele e o dente meteu a dentada na língua. E a língua ficou chateada com o dente. Aí a língua ficou chateada com o dente e começou a requerer do cérebro que os dentes fossem expulsos. E os dentes ficaram chateados com aquilo ali e começou a requerer do cérebro também que a língua fosse expulsa. E aí houve uma briga no corpo da língua com o dente, porque o dente foi lá e machucou a língua, né? E é interessante essa ilustração que eu criei aqui, que eu criei esses dias atrás, na verdade, porque assim, toda vez que eu mordo a minha língua, eu falo assim, ó, brigou os membros da igreja, brigou os dentes com a língua, né? Os dois são importantes, mas os dois estão brigados entre eles. Sempre que um bera o outro, dá problema. E aí, quando eu estou usando essa ilustração, para dizer o seguinte, dente é importante? Língua é importante? Também. E os dois ainda ficam perto um do outro. Língua e dente ficam pertinho um do outro. Portanto, eu não vou arrancar nem os dentes e nem vou arrancar a língua. Os dois têm que aprender a viver pacificamente, mesmo com funções diferentes. Assim é no corpo de Cristo. Às vezes a sua função é diferente do irmão que tem função diferente, e aí você tem que conviver, e às vezes é conviver perto, viu? E a língua é mole, o dente é duro, mas os dois são importantes. E um tem que ficar perto do outro. Às vezes o dente machuca a língua às vezes é mais mole, não consegue machucar o dente, mas a língua tem que perdoar o dente e o dente tem que ter paciência com a língua, porque os dois são importantes para o corpo. Beleza? Ilustraçãozinha aí do pastor Alexandre. Essa eu inventei, viu? Se é boa, se é ruim, eu não sei, mas essa é a ilustração do churrasco do corpo de Cristo e que a língua brigou com o dente
e o dente brigou com a língua ficou magoada com o dente. A gente, às vezes, acontece muito isso dentro da igreja, e os dois são importantes. A água limpa o dente, a língua, sei lá o que escreveu aqui, mas tá bom, hoje o povo tá participativo, né? Ilustração do reverendo Alexandre. Então, com isso eu quero dizer para você o seguinte: alguns têm dons diferentes, corpo é função diferente, mas as pessoas têm que conviver juntos, elas precisam conviver juntas, e tudo com o mesmo objetivo: o dente, a língua, o olho, a orelha, os dedos, o coração. Alguns são vitais e outros não são vitais, mas todos são importantes. É isso que eu gostaria de falar em resumo. E aí, vamos para a sequência? Que a minha sequência é falar com vocês aqui no seguinte aspecto. Deus deu dons à igreja. E a pergunta é, os dons continuam contemporâneos? E qual é a diferença de dom para talento? Que eu falei aqui na semana passada que existe diferença de dons e talentos. Então, deixa eu definir essa diferença de dons e talentos aqui para vocês mais uma vez, para vocês poderem entender. Porque eu falei aqui que existe diferença de dons e talentos e que algumas coisas que a gente executa na igreja são dons e outras são talentos. Inclusive, nós falamos aqui se os dons cessaram ou não. Muito bem. Diferença de dons e talentos para a gente poder conversar aqui nessa manhã, biblicamente, falando sobre dons e talentos. O que eu vejo como dons e talentos para a gente poder diferenciar? E existe uma diferença? Sim, e é uma diferença muito complexa de você definir, porque na Bíblia não aparece a palavra talento, ok? Na Bíblia aparece a palavra dons espirituais, que a gente leu aqui nessa manhã. E qual que é a diferença importante para a gente definir a questão de dons e talentos aqui nessa manhã? Tá? O dom, ele vai ser algo dado pelo Espírito Santo para a edificação da igreja e é dado a redimidos. Ok? O dom é algo dado a pessoas redimidas. Anota isso aí. O dom é algo espiritual porque é dado por Deus para as pessoas redimidas e é usado para a edificação da igreja. Talentos. Habilidades naturais que as pessoas possuem e que podem ser, inclusive, utilizadas por pessoas não redimidas. Talento é algo que é uma habilidade natural que algumas pessoas possuem e que, inclusive, pode ser usada por pessoas não redimidas. Ok? Pessoas não redimidas podem ter talentos. Pessoas não redimidas não têm dons. Porque o dom é de origem espiritual. Com isso, eu estou querendo dizer para você o seguinte, que dom é um privilégio do povo de Deus. Agora, sendo bem honesto e sincero com você, a diferença de alguns dons espirituais para alguns talentos, ela é impossível de ser definida. Porque existem alguns talentos usados dentro da Igreja de Cristo, que são extremamente interessantes e que, se você for examiná-los, a origem deles, a ação deles é espiritual, ou seja, não é tão simples assim você fazer um recorte e falar assim, olha, isso aqui é talento, isso aqui é dom. Nem sempre é tão simples assim. Quando você vai para dentro dos redimidos, você tem ali algumas habilidades ali que você vai ter dificuldade de você fazer um recorte, falar assim, isso aqui é dom, isso aqui é talento. Não é tão simples assim, tá? Então, a gente tem que ter um zelo nisso aí. A diferença básica que ajuda você a definir é que um talento é uma habilidade mais natural, que a pessoa consegue executar fora do mundo. Executar fora da igreja, consegue executar no mundo. Deixa eu ajudar você para ficar mais claro com respeito a isso aí, tá bom? Deixa eu ajudar você nesse entendimento disso aí que eu estou falando. Dom. Por que a gente faz essa divisão de dons e talentos? Porque a gente acredita que há uma lista de dons que foi deixada na Bíblia. Por isso que tem a discussão se os dons cessaram ou não. Porque a gente entende que dons estão dentro de uma lista na Bíblia. E aí, por isso que eu falo assim, mas reverendo,
Então, por que você está falando aí que é difícil de definir? Porque a gente acredita que o Espírito Santo ele é inteligente e ele pode ter feito desdobramentos em alguns dons, tá bom? Deixa eu explicar isso aqui para você entender melhor ainda. Aliás, perdão aqui, eu não compartilhei a minha tela, eu vou compartilhar a minha tela agora com vocês. Eu vou compartilhar a tela e você vai agora ver o que eu estou vendo. Compartilhando. Ok? Compartilhando a minha tela. Vamos compartilhar aqui essa lista. Veja bem, vamos lá então para a parte mais importante aqui dessa aula dessa manhã, que é mostrar aqui para vocês as listas bíblicas dos dons. Nós temos na Bíblia 4 listas de dons estabelecidas, ok? Quando eu falo desses dons, eu estou falando que, biblicamente falando, essa é a tese que nós temos enquanto teologia, enquanto doutrina, enquanto Igreja Presbiteriana do Brasil, de que nós acreditamos que a lista de dons é uma lista que está na Bíblia, portanto, esses são os dons que a Bíblia define, tá? Agora, é interessante perceber que nessa lista de dons aqui, a gente pode ver ali que há possibilidade de desdobramento de uma coisa ou de outra, tá bom? Mas veja bem, lembra que o nosso debate, vamos começar por aí, para a gente poder organizar o pensamento, para ficar fácil para vocês entenderem, eu não quero ninguém com confusão nessa aula, porque ela é muito importante, a gente já falou algumas coisinhas na semana passada, eu falei que a gente ia para a lista, então deixa eu caminhar nessa lista e a gente vai abordando os detalhes na sequência, tá bom? Mas o que eu falei na semana passada? Eu falei assim, dons, a gente tem a lista na Bíblia, e como a gente tem a lista na Bíblia, a gente tem uma questão teológica na igreja, doutrinária na Igreja Presbiteriana do Brasil, que é uma discussão se os dons cessaram ou se os dons continuam. E aí eu falei, a minha base de opinião, ela vai ser, e é por isso que existe uma diferenciação de dons e talentos, porque a lista dos dons está na Bíblia, e mais do que isso, a nossa discussão é se esses dons continuam ou se esses dons cessaram. E a gente tem na Igreja Presbiteriana gente que acredita que cessou, a gente tem gente na Igreja Presbiteriana que acredita que continua, e aí a gente chegou a uma definição que eu falei, olha, meu ponto de partida vai ser bons teólogos, a posição oficial da Igreja Presbiteriana e a Escritura como principal de todas as referências. Deixa eu ler com vocês aqui, deixa eu só perguntar aqui, vocês estão todos me vendo? Tá todo mundo vendo o que eu escrevi ali? Tá todo mundo vendo, ok? Estão vendo? Dá um ok aí, escreve se tá ok, eu não estou vendo a lista aqui de mensagens, está todo mundo vendo, ok? Estão vendo, né? Tá, eu vou mostrar aqui um texto para vocês, ok? Eu vou mostrar um texto aqui para vocês, do reverendo Augusto Nicodemos. Vocês estão vendo o texto? Escreve aí se estão vendo. Esse texto aqui que eu quero ler com vocês, olha só. Vocês estão vendo o texto? Responde aí se estão vendo aí, meu povo. Tá vendo? O texto, estão vendo? Não. Estão vendo agora o texto? Não. Sim. Entrevista sobre cessacionismo e continuismo. Estão lendo aí? Estão conseguindo ver? Sim, né? Então tá. Olha só. Entrevista sobre cessacionismo e continuismo. Para te situar, você que está me vendo na aula de hoje. Nossa dúvida ou nosso ponto de debate nesse momento é: os dons cessaram ou continuam? E aí eu vou voltar na lista lá. Calma que eu vou voltar na lista. Calma que eu vou voltar na lista, eu vou ficar naquela lista lá. Porque o nosso debate é: qual é o pensamento correto sobre dons? Falamos aqui que o dom ele tem uma origem espiritual e é apenas para redimidos. Falamos que talento é uma coisa mais de ordem natural e que pode ser usada por gente descrente, ok? E aí eu tenho certeza que vocês pensam aí, e os talentos que tem aí, música, essas coisas todas? Então eu quero falar sobre isso, tá? Se isso é talento, se isso é dom, por isso que eu falei que às vezes é difícil definir algumas coisas. Por exemplo, compor uma música, poesia, arte, é dom ou é talento? Então é isso que eu quero tentar responder aqui para vocês.
Então, a gente tem a lista de dons lá, e a gente está na dúvida se é cessacionista ou continuista. Lembra que eu falei que eu nem sou cessacionista nem continuista? Olha aí um ponto interessante para a gente ler aqui, que é do reverendo Augustus Nicodemos, tá? Um dos melhores teólogos que a gente tem na Igreja Presbiteriana do Brasil. Diz assim, ó, fiquei imaginando que... Olha o texto que ele escreveu, eu vou ler só essa parte. Fiquei imaginando o que eu diria se fosse entrevistado sobre a cessação e a continuação dos dons espirituais mencionados na Bíblia. E daí nasceu essa sessão fictícia de perguntas e respostas. O pastor Augusto Nicodemos faz muito isso, né? De montar um texto fictício. As perguntas estão em negrito e itálico. Vamos lá para as perguntas. Eu vou ler só as duas primeiras e a resposta dele, tá? Pastor Augusto, os dons espirituais cessaram? Então, essa é a nossa pergunta, porque a gente encontra na Igreja Presbiteriana gente que é defensor ferrenho de que os dons cessaram. E gente que defende que continua. Eu sou de outra posição, eu sou alinhado com o reverendo Augusto Nicodemos, tá? E da posição oficial da Igreja Presbiteriana. Vamos lá. Pastor Augusto, os dons espirituais cessaram? Primeiro é necessário definir a que dons nos referimos. Acredito que o Espírito continua até hoje a conceder à Igreja a maioria dos dons mencionados na Bíblia. Olha que interessante, gente. Continua até hoje a conceder à Igreja a maioria dos dons mencionados na Bíblia. Mas tenho a impressão de que outros dons foram concedidos somente por um tempo a determinadas pessoas, para atender aos propósitos de Deus para aquela época. Estes não estariam mais disponíveis hoje. Por isto, é necessário, antes de qualquer coisa, esclarecer a que dons estamos nos referindo quando dizemos que os dons cessaram ou que continuam. Outra coisa a ser levada em consideração é que, de acordo com a história bíblica, Deus não agiu sempre da mesma maneira em todas as épocas. Há muitas ações miraculosas e sobrenaturais que ocorreram somente uma vez ou durante um tempo específico e não foram repetidas. Portanto, por princípio, devemos admitir que Deus é soberano para agir de diferentes maneiras através da história. E que dentro desta ação, ele concede diferentes dons a diferentes pessoas em diferentes épocas. Acho ótimo isso aqui. Deus concede diferentes dons a diferentes pessoas em diferentes épocas. Olha a possibilidade de extensão disso. Assim, não podemos nem restringir a ocorrência de determinados dons somente a um período da história e nem requerer que todos os dons terão necessariamente de ocorrer em todos esses períodos. Para mim, perfeita essa resposta. Aí ele vai e continua na 2 e eu só vou até aqui e paro. Então você não se definiria como um cessacionista? Se por cessacionista você quer dizer uma pessoa que não acredita que o Espírito Santo conceda dons espirituais à sua igreja nos dias de hoje, é claro que não sou cessacionista. Veja essa resposta. Se por cessacionista você quer dizer uma pessoa que não acredita que o Espírito Santo conceda dons espirituais à sua igreja nos dias de hoje, é claro que eu não sou cessacionista. Eu penso dessa mesma forma, viu, gente? Se você falar que eu não acredito que o Espírito Santo dá dons, eu também não sou cessacionista, porque eu acredito que o Espírito Santo dá dons à igreja. Essa é a minha perspectiva. Se, por outro lado, um continuista seria alguém que acredita que todos os dons espirituais mencionados na Bíblia estão disponíveis hoje à igreja, bastando ter fé para recebê-los, é claro que também não sou continuista. Eu também penso da mesma forma, e eu vou explicar daqui a pouco. Porque ele diz lá, se eu acredito que todos os dons espirituais estão disponíveis, basta eu ter fé, eu não acredito. Eu também não sou continuista. Creio num caminho intermediário para o qual ainda não achei o nome. Não posso ser chamado de cessacionista, nem de continuista, pois creio que alguns dons continuam como eram no Novo Testamento, outros cessaram e outros continuam apenas em parte. Veja bem. Creio que alguns dons continuam como era no Novo Testamento. Creio que outros cessaram. E outros continuam apenas em parte. Aí nós vamos para a nossa lista. Estão vendo a lista? Estas são as listas dos dons que nós temos na Bíblia. Portanto, em tese, são esses os dons que o Espírito Santo concede à igreja. A teologia e a doutrina diz que os dons que o Espírito Santo dá para a igreja, os dons espirituais, estão aqui nessas 4 listas.
Vamos lá? O que a gente entende aqui, então, como ponto de observação dessa lista aqui? Primeiro, conferir se a lista está certa, ok? Vocês estão vendo aí a minha lista, não estão? Então, nós vamos aqui fazer o exercício de conferir se a lista está correta. Deixa eu mudar aqui para pincel. Deixa eu ver aqui o que eu quero aqui. Vermelho. Vamos ver aqui se é o que eu quero aqui. Não é assim que eu quero. Quero menos. Cadê aqui? Assim. Muito bem. O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos ler as listas e eu quero conversar com vocês para ver se você acha qual que continua, qual que cessou, e eu vou explicar por que continua, por que cessou e qual que continua em parte. Bom? Vamos para essa polêmica? Eba! Polêmica 11h14. A gente tem 15 minutos para mexer nessa polêmica. Vamos lá. Estão vendo a lista aí, gente? Só quero saber se estão vendo a lista. Ok? Estão vendo a lista? Ok? Muito bom. Então vamos lá para a lista. Alguém lê para nós aí Romanos 12, 6-8. Rapidinho para não perder tempo. Rapidinho. Romanos 12, de 6-8. Vamos conferir a lista de Romanos 12, 6-8. Abre o microfone e lê para mim aí, por favor. Romanos 12, de 6-8. Outro irmão já abre em 1 Coríntios 12, de 8-10. Outro irmão abre em 1 Coríntios 28-30. E outro irmão abre em Efésios, capítulo 4, de 7-12. Olha, um abre aqui, outro abre aqui, outro abre aqui e outro abre aqui. Vamos lá. Romanos 12, de 6-8. Pode ler aí. Abre o microfone e lê. Estou esperando. Vamos. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Próximo. 1 Coríntios 12, de 8-10. A gente está conferindo as listas. Vamos lá. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Muito bem. Viu aí que está na lista aí. Vamos lá. 1 Coríntios 12, 28-30 agora. Rapidinho. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos ou todos profetas? Têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-na todos, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Muito bem, agora Efésios 4, de 7-12. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Muito bem, meus irmãos, obrigado pela leitura. Então, olha só, o que eu acredito, o que é a minha perspectiva? Eu acredito que essa é a lista dos dons que a gente tem na Bíblia. Eu acredito que essa lista é uma lista que é a lista fechada da Escritura, eu acredito assim.
E aí, como que eu vejo? Eu vejo que alguns desses... E é importante entender, o dom, quando ele é dado, eu exerço ele em plenitude. Ou seja, o dom está para que eu utilize para que a igreja seja edificada. Então, a gente precisa entender o seguinte, quando é que é dom? Quando eu, pessoa, membro do corpo de Cristo, utilizo esse dom. Então, eu posso utilizá-lo para a edificação da igreja a hora que eu quiser utilizá-lo. Ok? Então, o que é a nossa perspectiva aqui sobre dons? Que dons desses aqui, a pessoa que tem ele, pode usar ele a hora que ele quiser? Que está debaixo do domínio dessa pessoa no exercício do seu ministério. E é muito interessante isso aqui, porque quando a gente define isso aqui, pegando pelo aspecto do cessacionismo e do continuismo, eu não acredito que todos esses dons que tem aqui continuam. Eu não acredito que todos esses dons continuam. Mas eu também não acredito que todos esses dons que estão aqui cessaram. Porque se eu falar que isso aqui tudo cessou, eu entro num problema teológico pesado. Como eu também entro num problema teológico pesado se eu falo se esses dons todos continuam. Portanto, a posição do Augusto Nicodemos e a posição oficial da Igreja Presbiteriana é uma posição intermediária, que acredita que alguns desses dons continuam e que alguns desses dons cessaram e que alguns continuam em certa medida. Tá bom? Vamos lá, deixa eu ajudar vocês aqui para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Dons para mim que cessaram. Lista de Romanos, capítulo 12. Por exemplo, profecia. Para mim cessou. Ok? Xzinho em cima dele aí. Agora eu pergunto para vocês. Ministério, vocês acham que cessou ou continua? Silêncio no tribunal. Cessa ou continua, gente? Eu tô com vocês agora. Vocês estão aí, eu passo para vocês não falam nada? Ministério, cessou ou continua? Tá bom. Silêncio. Vamos lá. Deixa eu falar aqui outro para ajudar vocês. Um outro que eu acho que cessou. Que olhando biblicamente, lá na lista de 1 Coríntios 12, apóstolos. Para mim, cessou. Aqui, profecia, se eu falei de profecia do outro, para mim, profeta, cessou também esse dom. E por que eu falo que cessou, gente? Porque esses dons deveriam, se eles fossem contemporâneos, a pessoa deveria ter domínio sobre esse dom. Eu não acredito que uma pessoa realmente faça profecia como nos dias dos apóstolos, ou nos dias da escritura bíblica. Por quê? Por alguns princípios muito importantes para explicar para vocês. Por exemplo, profeta era aquele que tinha uma capacidade de antecipar eventos futuros, e ele dizia assim, assim diz o Senhor, e fazia uma profecia com respeito ao futuro. Esses aspectos desse dom estavam em execução e existiram enquanto a Bíblia não estava fechada ainda. Com a Bíblia fechada, eu não vejo sentido em haver profecia, porque tudo que eu preciso para que eu possa caminhar a Cristo e para a redenção, já foi revelado. Portanto, eu não preciso mais de profecias com respeito ao futuro, porque tudo que diz respeito à salvação e à necessidade do ser humano já está proferido. Por exemplo, pandemia de coronavírus. Estava profetizado na Bíblia? Tá. Quando está falando da profecia lá de Jesus, lá, livro de Apocalipse, fala que nos últimos dias isso ia acontecer. Então, tudo que eu preciso já está profetizado na Bíblia. Apóstolos são aqueles que estiveram diretamente vinculados com Jesus. Portanto, eu não acredito em apóstolos nos dias de hoje. Eu acredito nos 12 apóstolos de Jesus, que foram aqueles que viram a Jesus Cristo como ministério que encerrou. É por isso que na Igreja Presbiteriana a gente não tem apóstolo, porque a gente acredita que esse ministério, esse dom para ser um apóstolo, era específico para algumas pessoas no Novo Testamento, os 12 apóstolos de Jesus e alguns que viram Jesus ressurreto. Para ser apóstolo tem que ter visto Jesus ressurreto. Esse é um dom dado apenas àqueles que viram Jesus ressurreto. E eu não vi Jesus ressurreto, então não posso ser apóstolo. A Igreja Presbiteriana não acredita na contemporaneidade dos apóstolos. Tá bom? Pronto, já risquei uns aqui. Vamos lá, continuar. Ministério. Alguém quer responder aqui? Ministério continua ou cessou? O que vocês acham? Eu não estou vendo o que vocês estão escrevendo. Tem que ligar o microfone para falar, senão não ouço. Tem 47 mensagens aqui. Eu não vi as 47, senão sai da lista aqui. Sim, continua. Ministério continua. Ministério continua. Tá bom, vou pegar com a Rutinha. Vocês acham que continua ministério? Então, se continua... Continua. Então, vou dar aqui, ó.
Você aprova. O Cezinho está aqui, ministérios. Os ministérios, obrigado aí por eu ser uma das provas do ministério, mas a gente fala que o ministério é um dom que continua. Deus concede ministérios às pessoas, né? Ministério, e aí é que está uma coisa importante, porque esse dom do ministério pode ter desdobramento. E eu acredito que pessoas que governam a igreja, aliás, vamos lá, deixa eu dizer uma coisa muito importante, porque o assunto é tão importante, deixa eu ir ajudando vocês, porque pode ser que tenham dúvidas. Semana passada alguém perguntou para mim assim, depois da aula, Alexandre, a pessoa pode ter mais de um dom? Pode. A pessoa pode ter aqui o dom de ministério, junto com o dom de ensino, junto com o dom de presidir. A pessoa pode ter mais de um dom. E a pessoa pode ter só um dom também, não tem problema nenhum. O Espírito Santo confere dons a quem ele quiser, e ele dá conforme lhe apraz, ok? E aí a questão do ministério, por exemplo, eu considero que o ministério de música, o ministério que envolve ensinar através da música, isso para mim é um dom, porque eu considero que ensino é um dom que continua. Vocês concordam comigo? Eu acho que nós conseguimos ensinar através da música. E quando eu vejo isso como ministério e com ensino, eu acredito que isso é um dom. Agora, a música em si é dom? Ou habilidade para tocar um instrumento é dom? Não. É talento. Por que é talento? Porque o cara lá, do cara que nunca passou pela igreja, nunca teve nenhuma habilidade de ir na igreja, o cara, às vezes, o cara nasce com aquilo que a gente chama de ouvido pleno, ouvido absoluto. Vocês já viram uma pessoa com ouvido absoluto? O que é uma pessoa com ouvido absoluto? E aí, deixa eu só ir aqui em vocês falar aqui sobre ouvido absoluto. O que é ouvido absoluto? É aquela pessoa que gente, eu já conheci pessoas que têm ouvido absoluto, que ouve um barulho assim, ó, pim, a pessoa fala assim, mi maior, mi maior. Mi maior, já viu isso? Faz um barulho lá da panela, pum, bateu, dó. Esse aí é dó. Tem gente que é assim, e eu falo que isso é talento. Talento, isso está dentro, se a gente for sistematizar, isso se chama graça comum, que é distribuída a todo ser humano, que Deus conferiu lá, quando a gente falou lá dos atributos comunicáveis, ele deu talentos para as pessoas. Por exemplo, tem um talento que é natural das pessoas, que é, por exemplo, para música, a pessoa nunca foi da igreja, ela tem um dom, ela aprende a tocar sozinho, porque diferencia as notas. Tem gente que tem um olho absoluto, que é o artista. Eu falo que existe o olho absoluto, gente. O que é o olho absoluto? É aquela pessoa que eu tenho uma tese, gente, aqui é a tese alexandrina, viu? De que as pessoas não veem as cores nas mesmas intensidades. O verde que você vê é diferente do verde que eu vejo. É por isso que tem algumas pessoas que são apaixonadas no Palmeiras, porque para mim o verde é tosco. Mas para o meu tio Djalma Scandius, que está aqui vendo a aula aqui, ele deve ver um verde brilhante, assim, ele deve amar o verde. Porque, assim, ele deve ver o verde de um jeito diferente. Eu acho que os palmeirenses devem ver o verde de um jeito diferente, que eu não acredito nisso aí, né? Ou o verde do Guarani também. Tem aí os torcedores do Guarani aí também que manifestaram aí, o verde do Guarani. Mas o que eu quero dizer com isso? É que quem disse para você que você enxerga o verde do mesmo jeito que o outro enxerga o verde, ou o vermelho do mesmo jeito que o outro vê o vermelho? Eu acredito que existe olhar absoluto. Você já viu que artista que pinta tela, que pinta quadro, ele consegue fazer diferenciação de cores assim detalhadas, que às vezes você não consegue fazer. Eu fico imaginando como que uma pessoa que é desenhista descobriu o talento para o desenho. Ou, por exemplo, um artífice, um cara que vai lá e constrói, pega uma pedra e faz uma escultura na pedra. Como é que ele descobriu isso, gente? Que ele tinha essa habilidade. Isso aí, eu acredito que é um olhar pleno. Assim como tem pessoas que têm ouvido pleno, ouvido absoluto, que difere no ouvir tons, tem gente que tem um olhar pleno que consegue ver a pessoa vê uma pedra e já vai vendo um desenho ali. Eu acho isso fantástico. E aí eu acho que é uma habilidade, um talento, ok? Como, por exemplo, paladar pleno. Já viram falar? Os mestres cucas aí que tem paladar pleno? Meu amigo, você coloca comida na minha boca aí, eu mastigo, eu vejo amargo, doce, para mim tá bom. Eu tenho um amigo numa cidade aí que vocês conhecem aí, que tem até um representante aqui, chamada Goianésia.
né? Goianésia tem de tudo, gente. Goianésia é o centro do universo. Mas Goianésia tinha um amigo meu lá, que é o Vitor Hugo. Vitor Hugo, o nome dele mesmo, esposa da Fernanda. É Vitor Hugo, né, Patrícia? Acho que é Vitor Hugo mesmo o nome dele. O Vitor, ele consegue, gente, ele põe uma colher de comida na boca, ele vai no restaurante e põe uma colher de um prato na boca, ele consegue saber quais foram os elementos que tinha naquele prato, e ele vai lá e reproduz, gente, sem pegar em receita. Meu amigo, se coloca um prato de comida um prato feito lá, uma lasanha, põe na minha boca lá, eu comi, engoli e acabou pra mim. Vai replicar isso aí, Alexandre. Eu sei que tinha queijo, tinha alguma coisa lá, eu não dou conta. Esse meu amigo, ele consegue replicar os sabores. Por exemplo, pessoa que degusta vinho, não é? Ela consegue ali saborear a diferença de um vinho pro outro. Quem que vai saber disso, gente? Que dia que eu vou saber dessas coisas? Então, assim, voltando aqui para o aspecto que eu estava falando, isso se chama habilidades naturais que Deus dá para o ser humano e, somado a isso, a dedicação, as pessoas conseguem, com talentos extraordinários, fazer coisas incríveis, tá bom? Voltemos lá para a minha telinha, porque eu estou falando de dons que continuaram e dons que cessaram, né? Então, ensino, continua? O que a gente está fazendo aqui? Ensino. Exortação, continua? O que vocês acham? Sim ou não? Vocês não estão respondendo, eu vou colocar sim. Olha esse dom aqui, ó. Contribuição, continua ou cessou? O que vocês acham? A Bíblia define a contribuição como um dom. Gente, quer um exemplo bíblico disso? Barnabé. Barnabé, ele tinha esse dom da contribuição. Mas mais do que isso, é uma coisa que eu vejo que é um dom que é interessante, porque Deus realmente confere esse dom a algumas pessoas. Eu já conheci pessoas no ministério, ao longo da caminhada, pessoas que têm essa habilidade de contribuição, assim, sabe? É uma coisa que é inexplicável. A pessoa tem um prazer, veja bem, para a glória de Cristo. É uma coisa usada pelos redimidos, é uma coisa que, inclusive, fica bonito, e é demonstrado que é o dom, é que uma pessoa, às vezes, que antes de converter, não tinha isso, e após a conversão desenvolve esse dom. Inclusive, gente que era avarenta e que vira generosa na contribuição. Dom dado por Deus. Ok? Presidir. Eu acredito nesse dom da presidência aqui, de capacidade de presidir, que é um dom que continua. Eu acredito que continua, por exemplo, você vê uma pessoa como o reverendo Roberto Brasileiro. Gente, eu acho muito engraçado o reverendo Roberto Brasileiro. Vou fazer um comentário sobre o reverendo Roberto Brasileiro. Nosso tempo aqui está acabando, mas eu preciso comentar sobre o reverendo Roberto Brasileiro. Gente, aquilo é o dom para presidir. Você vai chegar nele aqui, por exemplo, vai conversar com o reverendo Roberto Brasileiro hoje. Você viu o reverendo Roberto Brasileiro uma vez, eu falo que isso é dom. Uma vez. Aí ele chega em você e fala assim: ô, Alexandre, como é que tá lá? E como é que tá sua família? Seu tio Djalma, sua mãe Lúcia, a sua esposa? Aí, às vezes, se ele esquece meu nome, porque às vezes ele erra o nome, né? Sua esposa, a Priscila? Não, Patrícia, é isso mesmo, Patrícia. Ele pode até errar, mas ele vai no rumo. Ele começa com P. Né? P. Ele sabia que era alguma coisa com P. Eu já vi ele, assim, eu fico impressionado com a capacidade dele de lembrar, capacidade dele de presidir a igreja. Gente, presidir uma reunião de Supremo Concílio, aliás, deixa eu dar spoiler aqui dos próximos assuntos nossos aqui, enquanto a gente tiver ainda de pandemia. Quando terminar aqui a aula de dons, eu vou dar aula aqui para vocês sobre a história da igreja. Nós vamos falar como que funciona a Igreja Presbiteriana do Brasil. Vou falar sobre conselho, presbitério, Supremo Concílio, como que funciona, como que uma igreja ela é ligada às outras igrejas. Então, nós vamos ter uma aula aqui falando sobre isso, tá bom? E vai ser muito divertido, porque eu vou escalar aqui quem que é o presidente, quem que é sínodo, quem que é presbitério. Nós vamos ter essa aula aí. Por exemplo, se um membro quer reclamar de alguma coisa da igreja, aonde que ele recorre, essas coisas, como que a igreja funciona. Vai ser as minhas próximas aulas com vocês aqui, tá bom? 11h32, eu vou até 11h35, tá bom? Voltemos lá para a lista. Misericórdia. Continua ou cessou? Continua. Czinho lá na misericórdia. Sabedoria. Continua? Sim. Conhecimento? Sim. Fé? Sim. Agora chegamos no interessante aqui. Calma aí.
Vamos lá. E eu quero terminar falando desses dois últimos aqui, tá? A gente vai terminar nossa aula aqui falando desses dois aqui. Olha que chegamos finalmente, reverendo. Você não entra na polêmica, reverendo? Polêmica! Cura e milagres. E aí, gente? Continua ou não continua? Curas. Vamos, eu quero saber de vocês. A pessoa tem dom de curar e a pessoa tem dom de fazer milagre? Eu quero saber se... Olha lá, profecia eu já falei, já risquei na primeira lista, estou riscando aqui. Curas e milagres. Continua ou não continua? Agora eu quero terminar com o negócio pondo lenha na fogueira mesmo. Vamos lá. Continua ou não continua? E aí? Eu acho o seguinte, que a cura e o milagre continua, mas que tem uma pessoa específica para fazer isso, não, não entendo assim. Eu entendo que Deus pode fazer milagre e pode curar com quem ele desejar, no momento que ele desejar e do jeito que ele desejar. Agora, não posso falar, não, o reverendo Alexandre é uma pessoa que tem um dom muito melhor e que ele cura todo mundo. Não. Se Deus quiser curar, entende? É Deus que atua. Muito bem, Rutinha, mas a minha pergunta é, para ser bem definido, eu gostei do que você respondeu, mas vamos ser definido aqui na questão. O dom de curar continua? Dom de curar. Eu não perguntei se... Aqui a gente está falando da lista de dons que foram dados. Eu quero saber se a pessoa tem dom de curar e a pessoa tem dom de milagre. É isso que é a minha pergunta. Tem ou não tem? A sua resposta foi excelente, Rutinha, e eu vou falar sobre isso. Mas a minha pergunta é, a pessoa tem dom de curar e tem dom de milagre? Não, eu acho que não. A pessoa, não. Eu acho que existe a cura e o milagre, mas a pessoa, não. Deus chama quem ele quer no momento que ele quer para fazer o que ele deseja, como ele deseja. A pessoa, não. E aí, meu povo? Vocês concordam com a Rutinha? Tô vendo o pessoal escrevendo aqui, muita gente escrevendo aqui no chat. O pessoal, deixa eu ir aqui embaixo, que muita coisa está escrita aqui. Aí tá aqui, a Leda falou que sim, o dom de curar de milagre não, a Wanda falou que não, dom de curar não, dom de milagre não, ela não falou nada, Ruth não, André falou não sei, aí eu já não sei qual a Ruth ele falou continua, não sei qual que aquela parte, o desconhecido falou em parte, que é a Neuza, desconhecido, né? Você pode pedir para ser curado, Samuel falou que pode pedir para ser curado, curar não. Ok, então tá bom, a gente tá deixando... Gente, esse assunto é muito legal, né? Eu acho que é um assunto muito relevante para nós aqui, e isso, para mim, é edificação da igreja. A classe de doutrina para edificação da igreja nesses assuntos, tá? Vou responder aqui para vocês aqui, então, objetivamente. Na verdade, a Rutinha já foi no rumo que eu acredito que é o rumo certo, mas deixa eu organizar isso aqui para vocês entenderem. Então, volto lá para a lista para vocês entenderem o que eu coloquei aqui na lista, aqui, para vocês poderem perceber aqui. Cura e milagres. Como dom. Vocês estão vendo? Acho que vocês não estão vendo. Não. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Compartilhar. Vamos voltar lá. Curas e milagres. Como dom. Não. Deixa eu explicar para vocês e encerrar a aula com isso. E a gente continua na semana que vem, do jeitinho que a gente está aqui. Tá? Por que não? E aí você precisa entender comigo aqui e a gente fica aberto para discutir esse assunto o tempo que for preciso. A gente está aqui sem pressa. Por que não? Porque se eu falar que o dom de curar é contemporâneo, eu estou falando que existe a possibilidade de uma pessoa ter esse dom e ela usar esse dom na hora que ela quiser. Por exemplo, se eu tenho o dom de curar e o dom de operar milagres... Veja que cura e milagre é colocado diferentes na mesma lista. Porque a gente está falando de cura no sentido de físico e a gente está falando de milagre no sentido de ações extraordinárias. Por exemplo, milagre, fazer o tempo parar. Milagre, abrir o mar. Isso é milagre. Cura a gente chama de... Quando uma cura acontece de um milagre também, mas veja que ele faz a diferença. Cura está falando de coisas físicas e milagre estão falando de coisas extraordinárias que envolvam aspectos extraordinários que envolvem a natureza. Por exemplo, milagre, andar sobre as águas. Você entendeu? Vamos lá, minha gente. Quem consegue, de propósito, curar outra pessoa? Biblicamente falando, esse dom não existe mais. Cessou.
Quem pode fazer de maneira objetiva um milagre de andar sobre as águas? Ou que seja outro milagre aí que você queira citar aí na escritura aí. Objetivamente, a pessoa com esse dom também cessou. E com isso eu estou querendo dizer para você o seguinte: quando Paulo orava para uma pessoa ficar curada, essa pessoa ficava curada. Ok? Então, Paulo, Pedro, os apóstolos, quando exercitavam esses dons, eles exercitavam na hora que eles quisessem, porque eles tinham esse dom. Hoje, ninguém tem esse dom. E aí eu termino dizendo para você o seguinte: mas reverendo, e aí? Então Deus não cura? Vamos lá. Eu posso hoje orar para uma pessoa e ela ser curada. Posso ou não posso? Posso. Mas isso não quer dizer que eu tenho esse dom de fazer a pessoa ficar curada. Deus continua curando. Presta bem atenção nisso, gente. Deus continua curando. Deus continua fazendo milagres. Só que a diferença é que esse dom, nenhuma pessoa tem ele, mas esse dom a gente acredita que cessou. Ninguém tem a capacidade de manipular esse dom. Veja bem, e aí eu termino fazendo essa diferenciação. Eu acredito que eu tenho um dom de ensino. Eu acredito que eu tenho esse dom de ensino, de falar em público. Eu acredito que eu tenho esse dom. Mas se você perguntar para mim assim: Alexandre, você sempre teve esse dom? Tá aqui várias testemunhas que me conhecem desde que eu era criança. Tá o tio Djalma, tá aqui a minha mãe. Eles são testemunhos, eu termino com esse testemunho aqui para vocês verem. Minha mãe e meu tio sabem, quando eu era criança, quando eu ia falar em público, eu começava a chorar. Eu não dava conta de falar em público. Era batata, era ter uma reunião da família, eu ia falar lá na frente das pessoas, começava a chorar, não dava conta, começava a chorar. Uma vez na igreja, eu fui falar, fui cantar uma música, eu era criança, fui cantar uma música lá na escolinha, lá na Quadrangular, que eu estudei no Evangelho, Instituto Educacional Quadrangular, que era uma escola da pessoal da Quadrangular, e aí tinha devocional e falava assim: vem aqui na frente, Alexandre, cantar. Eu fui lá na frente cantar, gente, eu vi aquele tanto de gente na minha frente, eu tinha uns 10 anos, eu comecei a chorar e saí correndo. Eu tenho certeza, e eu ficava olhando para o pastor pregando, eu lembro que eu ficava olhando para o pastor lá na frente pregando, e falava assim: gente, como que essa pessoa consegue falar na frente de tantas pessoas e como é que ele tem coragem? Então, minha mãe e meu tio que estão aqui são testemunhas, eu era muito tímido. Sempre fui um menino educado, mas eu era muito tímido. Tímido mesmo assim, de falar na frente. Quando eu abria a boca e falava, eu começava a chorar. Eu acredito que essa habilidade de falar em público foi dada quando ele me escolheu para ser pastor. E eu acredito que isso não é nato meu. Foi Deus que deu. E essa habilidade de ensinar me foi dada. Eu não tinha isso. Deus me deu. Portanto, veja que agora eu uso esse dom. Eu estou aqui dando aula, eu estou usando esse dom. Dom do ensino. Entendeu? Mas é um dom específico para edificação, que foi dado, que eu não tinha e que me foi dado. Agora, se o dom de cura eu falo que ele é contemporâneo, se eu tenho esse dom, se eu for orar pela saúde de algum de vocês, o dom de cura, você tem que ser curado. Da mesma forma como eu exercito o dom do ensino. Vocês entendem a diferença? Eu não tinha, me foi dado. O dom da cura eu também não tinha e me foi dado. E aí é que está uma diferença. O dom da cura a gente acredita que cessou. Enquanto existem dons que continuam. E outros que continuam em parte. A gente não chegou nos que continuam em parte, mas a gente vai chegar nisso aí. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Para a gente encerrar a nossa aula aqui? Oi. Professor, é por isso que a nossa oração... Por isso que a nossa oração deve ser em nome de Jesus, porque nós não temos dom para fazer nada. Então, Eva, com respeito a isso, muito bem colocado, Eva. Muito boa a sua fala. Respondendo aqui a pergunta da Eva. Quando a gente fala em nome de Jesus, a gente não está falando que a gente não tenha dons. O Espírito Santo nos dá dons e a gente tem dons. A gente tem dons, sim. Agora, nenhum dom que a gente tenha nos capacita a ter a nossa própria salvação. Quando a gente ora em nome de Jesus, não está falando a respeito de dons. Quando a gente está orando em nome de Jesus, a gente está falando que a gente não é justo o suficiente para falar com Deus. E a gente ora em nome daquele que é justo o suficiente, que é Jesus.
Essa oração em nome de Jesus é que a gente tem um intermediário entre nós e Deus, que é Jesus Cristo, entre nós e Deus Pai, que é Jesus Cristo. É por isso que a gente fala em nome de Jesus, né? Isso não tem a ver com os dons. Os dons são para que a igreja desse Jesus Cristo seja edificada através de pessoas falhas como nós, que são abençoadas com dons do Espírito Santo para que a igreja seja edificada na sua comunhão e na sua evangelização, tá? Mas em nome de Jesus diz respeito à salvação. A gente está falando aqui não tanto de salvação agora nesse momento, mas da comunhão e da edificação mútua da igreja como corpo de Cristo. Um ajudando o outro para que Cristo resplandeça em nós e a gente ajude um ao outro no crescimento. Lembrando que eu falei lá no começo, um ajuda o outro, né? Eu tenho um dom de ensino, outro tem um dom da misericórdia, outro tem um dom ali do ministério, e aí a gente vai juntando isso aí, o que vira uma igreja que tem operosidade de dons, muitos dons em ação para a glória de Jesus. Agora, outros dons, a gente acredita que já cumpriram a missão deles, como o dom de curar. Mais alguma dúvida? Para a gente encerrar? Por hoje, né? Evidentemente. Gente, eu fico aguardando ansiosamente as aulas de domingo para falar com vocês, né? Pena que o nosso tempo aqui, ele é objetivo, e é claro que, né, mas reverendo, tal. Eu, assim, eu gosto de ser as aulas objetivas mesmo, do jeito que elas são, abençoadas, tranquilas, né? É muito... Eu vi alguém, o André escreveu lá, quem tá aqui no coisa do André? Não é o André, né? Que tá falando aqui, Goianésia, que falou de Goianésia aqui. Muito bem, gente, vamos então encerrar nossa reunião, 11h40. É o Eduardo, por isso que eu tô vendo Eduardo aí falando. Ô, Eduardo, abre o microfone aí. Edu? Tá me ouvindo, Eduardo? Já abri. Ô, Eduardo, você como bom representante aí dos palmeirenses aí... Eu não sei. Eu não tinha nenhum palmeirense na classe. Deixa eu falar. Você quer falar, Uda? Pera aí. Ô, Eduardo, fica aí que você vai orar, tá? Fica com o microfone aberto aí que você vai orar para encerrar a aula. Fala. É o João que quer falar? Quem quer falar aí? Pastor, aqui é o Mauro Maírton. Fala, Mauro. Tudo bom? Eu queria saber se um talento pode transformar em dom. Ou vice-versa, né? Então, essa é uma pergunta muito boa, viu, Mauro? Muito, muito boa. Eu vou deixar para entrar em detalhes na semana que vem. Ok. Mas, assim, a partir do momento em que a gente é redimido em Cristo, uma pessoa com habilidades especiais que ela tinha, isso pode ser... É por isso que eu falei que algumas definições são muito delicadas e difíceis. Quando eu terminar de citar toda a lista, eu vou falar assim, olha, isso aqui hoje tem uma característica mais de talento do que dom. É um assunto que a gente tem que tratar com muito carinho e com muito cuidado. Mas, assim, não que se transforma, mas dom e talento andam tão junto na vida dos redimidos que, às vezes, fica difícil separar uma coisa da outra, tá? É isso que eu gostaria de deixar mais ou menos como um rumo, um norte para a gente poder caminhar para a próxima semana. Muito bem, nosso horário aqui já avançou bastante. Eduardo, você consegue orar para nós aí, meu amigo? Antes de orar, só comentar Comente. Você falou de ensino e agora falando de talento. Existe uma pessoa, não sei como está hoje, estava muito doente um tempo atrás, que era o Maurão. Não sei se o senhor conheceu, que trabalha com o Ministério de Crianças, com música. Conheço. Fantoche. E o Maurão, eu diria o seguinte, ele tem a habilidade de ensino para crianças e o dom do Espírito Santo para evangelizar crianças, né? Então, a gente vê essas coisas acontecendo assim, simultaneamente. Isso, então. Deus pode juntar talento e dom e fazer um negócio extraordinário. Agora, no único lugar que isso acontece é na igreja. Fora da igreja não tem isso. Amém. Oremos então. Pai, nós agradecemos por essa aula, agradecemos pelo ensino, agradecemos, ó Pai, porque apesar das dificuldades, conseguimos nos reunir virtualmente, ouvir da Tua palavra, aprendê-la e, ó Pai, ser edificados no corpo de Cristo. Amém. Obrigado, ó Pai, porque um dia Tu nos escolheste para fazer parte deste corpo e tem nos fortalecido e tem nos dado ânimo para permanecer
E obrigado, Pai, porque a cada um de nós tu tens usado para fazer parte desse corpo e para edificar esse corpo. Glorificamos o teu nome porque a tua graça, a tua misericórdia tem se manifestado na nossa igreja. Obrigado, De Deus. forma eficante, Pai. Por cada membro que tem sido edificado e que tem sido usado para abençoar outros. Ó Pai, fica com o reverendo Alexandre, que ele possa continuar nesse ministério com prazer e alegria de ensinar, ó Pai. Que ele possa continuar sendo usado por Ti para a edificação do corpo. Sim, E ó, sustenta-nos todos até o dia que pudermos nos reunir novamente na igreja. Amém. Oh, Deus. Para estarmos juntos, para glorificar o Teu nome, exaltar a Tua glória, exaltar a Tua misericórdia, o Teu amor e bondade. Sustenta a cada um de nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus amigos, que aula maravilhosa, não tanto pelo professor, mas pela comunhão com vocês. Como é bom conviver, como é bom conversar com vocês. Eu fico muito feliz, especialmente porque tenho aqui familiares juntos de mim, além de amigos queridos aqui da igreja, gente que eu tenho na mais alta estima, que me ajudam, que participam aqui. A doutora Sara, muito obrigado aí, bom domingo, saudade também de todos. Gente, fique à vontade, quem precisar sair, fique à vontade, mas a nossa aula encerra aqui. Obrigado a todos que participaram, tenham todos um excelente domingo, e nós nos encontramos domingo que vem no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, tá? Muito bom estar junto de vocês. Acho que alguém escreveu alguma coisa aqui, que foi a Lila.